Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o Gabriel Cacau e hoje vamos falar sobre juros. Os juros simples e os juros compostos. Mas você sabe o que são juros? Bom, juros são uma compensação financeira. Vamos ver dois exemplos. Imagine que você pegue um dinheiro emprestado ao banco. Ao pagar essa dívida, você paga um valor a mais. E esse valor a mais é justamente o que chamamos de juros. Mas será que juros é sempre algo tão ruim? Nem sempre. Existe o que chamamos aplicação financeira, que é exatamente o processo contrário. Você deixa um dinheiro ao banco, é como se fosse um empréstimo ao banco, e quando você retira esse dinheiro de volta, você retira um valor a mais. Bom, vamos começar com o seguinte exemplo. Olha no slide. Dona Maria atrasou o pagamento da conta de luz por 3 dias. O valor total da conta de Dona Maria era de R$ 150 e, por conta do atraso, precisou pagar 2% de juros ao dia sobre o valor total da conta. Já vamos começar entendendo alguns conceitos a partir dessa situação. Dona Maria atrasou o pagamento da sua conta de luz e, por conta desse atraso, precisa pagar juros, ou seja, uma compensação financeira. Vamos observar também que os juros estão na forma de porcentagem, nesse caso, 2%. Vale destacar ainda que, assim como toda porcentagem, deve ser calculado em relação a um valor, nesse caso, sobre o valor total da conta, que nesse caso foi de R$ 150. Uma outra informação importante é o tempo. Nesse caso, os juros devem ser calculados por cada dia de atraso, que nesse caso foram 3 dias. Vamos ajudar Dona Maria a calcular o valor que ela deve pagar de juros, além do valor da conta de luz. Para isso, precisamos calcular 2% de 150, ou seja, 2% do valor total da conta. Vamos começar lembrando que 2% é o mesmo que a fração 2 sobre 100. E para calcular uma fração de um número inteiro, ou uma porcentagem de um número inteiro, multiplicamos essa fração pelo número, ou seja, 2 sobre 100 vezes 150. Para facilitar nossos cálculos, podemos colocar um denominador sobre o 150. 150 sobre 1. Isso, pois toda fração é uma divisão. E, ao dividir por 1, não muda nada, não é mesmo? Agora, podemos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, ficando com 2 vezes 150 e 100 vezes 1. 2 vezes 150 é igual a 300. 100 vezes 1 é 100. Lembrando que toda a fração é uma divisão, ficamos com 300 dividido por 100. Ao fazer essa conta, chegamos em R$ 3. Ou seja, 2% de 150 é igual a 3. Nesse caso, R$ 3, pois estamos trabalhando com reais. Mas esses R$ 3 são os juros ao dia. Vale destacar que Dona Maria atrasou o pagamento da conta de luz por 3 dias. E, por isso, vamos multiplicar 3 por 3, chegando em R$ 9. Isso, R$ 9, são os juros que ela pagou ao todo. Perceba que calculamos os juros para cada dia sobre o valor inicial e depois multiplicamos pela quantidade de dias de atraso. Nem sempre essa será a estratégia que vamos trabalhar. Existe o que chamamos de juros compostos. Nos juros compostos,
é como se fossem juros sobre juros. O que isso significa? Nós calculamos os juros sobre o valor acumulado. Calma, calma. Vamos ver como isso funciona através do seguinte exemplo. O professor Felipe participou de um programa de televisão e ganhou 50 mil reais. Ele decidiu fazer uma aplicação financeira no banco Rende Mais, que lhe rendeu 1% de juro por mês, sobre o valor aplicado na modalidade de juros compostos. Primeiro, vamos entender o que é uma aplicação financeira. Bom, o professor Felipe tinha um dinheiro e decidiu colocar esse dinheiro em uma instituição financeira, que no caso é o banco. Após um determinado período, ele vai retirar esse dinheiro. E quando ele retirar esse dinheiro, ele vai retirar uma quantia a mais. Ou seja, não será a mesma quantia que ele deixou inicialmente no banco, mas sim uma quantia a mais. E essa quantia a mais é o que chamamos de juros. Bom, qual o valor dessa aplicação ao final de um trimestre? Vamos para o quadro. Já temos no quadro as principais informações do enunciado, que é o valor de aplicação, que foi o valor que ele ganhou, 50 mil reais. A taxa de juros, que é a porcentagem que vamos calcular em relação ao valor acumulado. Isso, pois estamos trabalhando com juros compostos. Você vai ver como isso funciona. A taxa de juros, nesse caso, é de 1% ao mês. E claro, por último, mas não menos importante, é o tempo de aplicação, que nesse caso é de um trimestre. Vamos entender um pouco mais alguns conceitos. Bom, 1% nós já vimos que é a mesma coisa que a fração 1 sobre 100. E toda fração é uma divisão. Então, podemos transformar essa fração também em um número decimal, dividindo 1 por 100. Ao fazer essa divisão, chegamos em 0,01. Você já vai ver porque isso vai ser importante. E também, não menos importante, vamos lembrar que um trimestre corresponde a 3 meses. Agora sim, vamos começar a calcular os juros compostos, começando, é claro, pelo primeiro mês. Para isso, vamos calcular 1% do valor inicial. Isso, pois ainda estamos no primeiro mês. Temos que calcular, então, 50 mil mais 1% de 50 mil. Vamos lembrar que 1% é a mesma coisa que o número decimal 0,01. Então, vamos 50 mil mais 0,01 vezes 50 mil. Você pode estar se perguntando, por que estamos somando esses 50 mil antes de calcular a porcentagem? Isso, pois estamos querendo saber o valor acumulado e não apenas os juros. Os juros realmente é 0,01 vezes 50 mil, mas o valor acumulado nesse primeiro mês é a soma do valor inicial mais a porcentagem, 1%, do valor inicial. Eu não vou me preocupar com as contas. Você pode fazer, por exemplo, em uma calculadora. Então, vamos seguir. 0,01 vezes 50 mil, se você fizer essa conta na sua calculadora, você encontra 500. Ou seja, o valor acumulado no primeiro mês foi de 50 mil mais 500, ou seja, 50 mil e 500 reais. Vale dizer que estamos trabalhando com juros compostos, ou seja, os juros devem ser calculados sobre o valor
acumulado. Então, quando eu for calcular o valor acumulado do segundo mês, a ideia vai ser bem similar, mas eu não vou trabalhar com 50 mil, que é o valor da aplicação inicial. Eu vou trabalhar com o valor acumulado no primeiro mês. Ou seja, eu tenho que calcular 50.500 mais 1% de 50.500. Isso pois estamos trabalhando com juros compostos, ou seja, os juros é sobre o valor acumulado, e o valor acumulado é o valor do primeiro mês, 50.500. Novamente, vou transformar esse 1% no número decimal 0,01. Temos, então, 50.500 mais 0,01 vezes 50.500. Novamente, não vou me preocupar com as contas. Você pode testar isso, por exemplo, na sua calculadora ou armar, é claro. 0,1 vezes 50.500 é igual a 505. Ou seja, o valor acumulado no segundo mês é o valor acumulado do primeiro mês, 50.500, mais os juros desse período, os juros do primeiro para o segundo mês, que serão de R$ 505. Ao somar esses valores, chegamos em R$ 51.005. Novamente, vamos fazer a mesma estratégia, vamos seguir a mesma estratégia para calcular finalmente o valor acumulado no terceiro mês e, por fim, chegando na resposta do problema. Isso, pois o tempo de aplicação é de um trimestre, ou seja, 3 meses. Vamos lá? Temos então que calcular o valor acumulado anteriormente, 51.005, mais 1%, que é a taxa de juros nesse caso, do valor acumulado do período anterior. Lembrando que 1% é o mesmo que a fração 1 sobre 100, que é o mesmo que o número decimal 0,01. Vamos, então, fazer essa substituição. Ao fazer essa conta, 0,01 vezes 51.005, encontramos 510,05, ou seja, R$ 510,05. Novamente, para encontrar o valor acumulado, temos que somar 51.005 com os juros calculados do período, que são de R$ 510,05. Ao fazer essa conta, encontramos 51.515,05, ou 51.515,05 reais. Finalmente, encontramos o valor acumulado após 3 meses nessa aplicação financeira. Importante, caso a pergunta fosse qual foi os juros acumulado nesse período, consideraríamos apenas o valor a mais, ou seja, de 51.515,05, subtrairíamos o valor inicial, ou seja, 50 mil. Bom, perceba que nos juros compostos, a principal diferença dos juros simples é que, nos juros compostos, os juros são calculados sobre o valor acumulado, e nos juros simples,
os juros são calculados sempre sobre o valor inicial. Vamos ver no slide essas e outras diferenças entre esses dois conceitos, juros simples e juros compostos. Como já vimos, os juros simples é calculado sobre o valor inicial da aplicação ou da dívida. Já nos juros compostos, é calculado sobre o valor acumulado da aplicação ou da dívida. Os juros simples, eles possuem aplicação muito específica na realidade. Eles não são muito utilizados. Já os juros compostos são utilizados em larga escala nas aplicações financeiras ou ainda nos empréstimos existentes. Até aí, tudo bem? Na aula de hoje, trabalhamos sobre os conceitos de juros simples e juros compostos. Vale observar que esse conteúdo vocês também encontram no seu material. Foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!